Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje quero falar de um assunto muito importante, como todos são, mas esse é um alerta a cada um de vocês que participam da ceia do Senhor Jesus. Já quero adiantar que é da vontade de Deus que todos participem da ceia do Senhor Jesus. Mas como participar desta ceia? E a instrução que Deus nos dá e nos alerta através do apóstolo Paulo, está escrito no livro de 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17. Lá tem a instrução, e eu quero ler para vocês a instrução, e já ir comentando, para ganhar tempo, para que você atente e perceba o perigo, quando você participa da ceia de uma forma indigna. Deus quer que você participe, mas não de uma forma indigna. E o texto vai deixar muito claro. Não é a minha opinião, não é o que eu acho, é o que está escrito. E eu tenho visto em algumas igrejas a prática da ceia do Senhor, que tem assim deixado meu coração muito triste. E o perigo que os amados irmãos e cada um de vocês que participam estão correndo, caso seja contrário ao que está escrito. Não é o que eu acho, ou o que você pensa, ou o que você estabelece. Não. Mas, querido, olha, atente. 1 Coríntios está aqui, na palavra de Deus. Está vendo? 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler para vocês e já vou comentando, ok? Por favor, me acompanhe. E eu oro aqui que o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, possa convencer a mim e a você do que está escrito nesta palavra relacionado à ceia do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, diz o seguinte: Nisto, porém, Paulo escrevendo para a igreja em Corinto, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, vos reunis, não para melhor, e sim para pior. Vocês acreditam que tem igreja que se reúne para pior? É sério o negócio. Versículo 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então ele diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque lá, queridos, eles se reuniam, tipo uma festa, faziam uma festa do almoço, alguns dizem, e cada um trazia um prato de comida. Então sempre numa congregação, numa reunião onde tem muitas pessoas, sempre tem alguns que têm mais condições, outros menos condições. Uns são pobres, outros são ricos, outros são médios. E por incrível que pareça, olha o que a Bíblia diz, como que eles reuniam, o que eles faziam. Isso é a igreja de Deus em Corinto. Olha o que diz. Porque quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, ele diz assim, eles achavam que era, mas Paulo fala, isso não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ele explica: ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Então ele está dizendo, o camarada está comendo na frente do outro. Ele está falando da festa lá, tá? Vamos lá. E há quem tenha fome. Então uns comem demais, os outros não comem nada. Já pensou? Os irmãos, um está comendo e deixando o outro sem comer nada. Ao passo que há também quem se embriague. A pessoa leva vinho lá e enche a cara, como diz aí o ditado, pega o litrão lá e toma, e o camarada fica embriagado. E outros nem tomam nada. Então isso é a ceia do Senhor? Paulo, isso é ceia? Aí ele fala: não tendes porventura casas onde comer e beber? Se você quer comer, encher a cara, vá comer na sua casa. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Aí Paulo fala assim: o que vos direi? Louvar-vos-ei? Ou seja, você acha que eu vou aprovar isso daí? Ele fala: nisto certamente não vos louvo e não vos aprovo. Ok? Então ele está dizendo assim, isso aí não é a ceia do Senhor. E é interessante que lá, Deus do livro de Atos, que eles viram que o povo se reunia de casa em casa, comia suas refeições juntos, eles começaram nessa
festa aqui deles, começaram a dizer que isso era a ceia do Senhor, e Paulo foi informado por alguns irmãos, graças a Deus, e Paulo falou assim, isso daí não é a ceia do Senhor. Agora, a ceia do Senhor é isso. Aí ele pega e começa a explicar o que é a ceia, entende? Então ele deixa um pouquinho de lado a explicação, corrigindo a festa deles lá, o ajuntamento deles, que não era ceia, aí agora ele começa a dizer, isso sim é ceia. Vou explicar a partir do versículo 23, fala assim, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, o pão, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, o pão representa o corpo de Jesus, e não da igreja, ok? Aí vai lá. Por semelhante modo, e outra coisa, sempre para fazer isso em memória do Senhor Jesus, não em memória da igreja, ok? Nem nossa, lógico. Aí o versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, ó, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Lógico, no sangue de Jesus, não da igreja. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender mais para frente, né? Enfatizando. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, tudo em memória do Senhor Jesus. Ok. Aí ele fala no versículo 26, ó. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, então o pão representa o corpo de Cristo e o cálice representa o sangue de Jesus. Aí ele fala assim, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então aqui é claro, qual é a finalidade da ceia do Senhor? Qual é a finalidade da ceia do Senhor? É anunciar a morte do Senhor. Que ou seja, tudo em memória dele, mas é anunciar a morte do Senhor. Grava bem isso, tá bom, meu querido? Anunciar a morte do Senhor. Essa é a finalidade, não é outra. Não é para encher barriga, não é para matar a fome, não é para ficar bêbado, não é nada disso. É para anunciar a morte do Senhor. Então é um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, ponto. Isso daí é para anunciar, não é para matar a fome, ok? Versículo 27. Por isso... Aí ele diz assim, ó, uma vez que você tem que anunciar a morte do Senhor, ele fala, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, e mais uma vez eu enfatizo, é o pão que representa o corpo e o cálice do sangue de Jesus. Então é do Senhor Jesus. Ele fala assim, ó, quem comer indignamente. Você percebe? Então, uma coisa é Deus querer que todos participem. E outra coisa é que Deus não quer que você participe indignamente. E isso é amor. Quando ele adverte, quando ele põe uma restrição, quando ele avisa como que tem que ser, isso é amor. Porque a gente pensa que amar é liberar, né? Porque eu já ouvi por aí pastores liberar a ceia do Senhor para todo mundo. Libera para todo mundo, para criança, para ímpio, para incrédulo, para pessoas que creem e não foram batizadas. Será que está certo isso? E aí o próprio texto vai deixar claro isso para nós e o perigo que essas pessoas estão correndo e a responsabilidade que os pastores terão diante de Deus por não avisar. E é por isso que eu estou avisando aqui, porque se eles não avisam no púlpito, eu aviso por aqui, para te ajudar, porque eu te amo e essa é a minha única intenção, trazer você a uma consciência do que você está fazendo para que você faça da forma correta. Então diz assim, ó, vou voltar a repetir no 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, sabe o que acontece? Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por quê? Vamos lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, eu examino a mim, você examina a você, porque eu não tenho como examinar você. Aí ele fala assim, e assim coma do pão e beba do cálice. De novo, do Senhor, ok? Pois quem come, olha, de novo ele enfatizando, você vê como ele está usando bastante versículos para mostrar a gravidade, ele está alertando a cada um de nós. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo. E é interessante que alguns pensam que o corpo é a igreja. Não tem como eu discernir a igreja. Que eu não conheço as pessoas, mas que corpo é esse? Discernir o corpo. O corpo do Senhor Jesus, ou seja, o que Ele fez por mim, o que Ele representa, porque eu tenho que anunciar o que? A morte dele, é em memória de quem? Dele. Então,
é o corpo do Senhor Jesus e não da igreja. Eu não estou anunciando a igreja, não. É a igreja que anuncia a morte do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor Jesus, tem na versão King James atualizada, tem na versão, em outras você pode pesquisar, que está falando que é o corpo do Senhor e não da igreja. Aí ele fala assim, ó, come e bebe juízo para si. Olha como é sério. Aí ele diz assim, ó, e agora é o alerta, é o motivo principal de eu aqui gravar esse vídeo para você. Olha o alerta, versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Em outra versão é que já morreram. Você entendeu? Então, ó, se você quer tomar a ceia indignamente, aí é problema seu. Mas quem está ministrando a ceia tem que avisá-lo do que eu estou te avisando, porque Paulo avisou e está escrito. Então nós temos que avisar aqueles que querem participar. Então, se você continuar tomando a ceia indignamente, eu vou explicar aqui como é que você se examina e o que é ser indigno, tá bom? Fique tranquilo que também vou te ajudar a se examinar, porque essa é a forma correta da Bíblia, ok? Mas se você continuar tomando da ceia indignamente, primeiro que você vai ficando fraco. Você insistiu, você vai ficar doente. Você insiste, você vai morrer. É sério isso daqui. Tá? Você pode olhar nas versões, você pode ler. Procure em qualquer Bíblia. Vai no grego, eu estou aqui com a Bíblia do grego, eu estou pesquisando aqui, olha, tá vendo aqui, ó, para vocês, ó, ok? Tudo, eu estou indo atrás de tudo para verdadeiramente trazer a informação correta. Inclusive tem até esse outro livro aqui, vou pegar para vocês, ó. Esse livro aqui, ó, de um judeu, tá de cabeça para baixo? Não. De um judeu, tá vendo? Que também fala sobre esta passagem, ele fala a seriedade do que é tomar a ceia indignamente. Você abre brecha para ataques demoníacos, para trazer doenças na tua vida. É sério o negócio, queridos, é sério o negócio. E aí, eu vou terminar aqui, ó, versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, então, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Versículo 33. Assim, pois, irmãos, aí ele volta, vocês entenderam o que está dizendo? Aí ele pega e volta a festa deles lá, ao que eles estão fazendo. Aí ele fala assim, assim, pois, queridos, você viu? Eu expliquei o que é a ceia e vocês estão fazendo de uma outra forma. Aí ele pega e volta lá e diz, assim, pois, irmãos, quando vos diz para comer, esperamos pelos outros. Não há problema nenhum. Querido, esperamos pelos outros. Você tem uma educação. Até ímpio faz isso. Você convida alguém para ir na sua casa, para jantar na sua casa. Você come na frente dele? É uma falta de educação, né? Você está num lugar, num ambiente que reúne para fazer um jantar com um monte de gente. Você come na frente, fala, vamos comer, vai, eu já comi, como você. É assim? Poxa, e você acha que a ética de eu comer junto um com o outro, eu estou anunciando a morte. Será que isso é anunciar a morte do Senhor? Lógico que não, né, querido? Isso é até uma educação, que não precisa nem ser crente para aprender um negócio desse, sabe? Esperar uns pelos outros. Se você convidou, agora, se você está sozinho, come então a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Agora, você está com outras pessoas, então espera, tem educação pelo menos. Mas isso ainda não é a ceia. A ceia já foi explicado lá. Aí ele diz assim, ó, já que vocês estão reunidos aí tudo, e estão passando, trazendo vergonha, até porque tem gente passando fome aí, vocês têm um teste ficando bêbado, ele fala assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperamos pelos outros. Aí ele fala o 34, ó, que ele voltou lá no assunto deles. Se alguém tem fome, se você reúne porque você está com fome, que não é a ceia, sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó, coma na sua casa. Você entendeu? Coma na tua casa, está com fome, vai comer na sua casa. Oh, Senhor Jesus. Aí ele fala assim, a fim de não vos reunides para juízo. Aí até quantas demais coisas, Paulo fala que eu vou explicar quando estiver aí com vocês. Mas voltando aqui para a ceia do Senhor, né, terminei esse assunto que Paulo escreveu. E aí eu vou perguntar para vocês assim, para esclarecer, para que você possa examinar da forma correta. Primeiro, o que é examinar? Examinar o quê? Ok? O que é examinar? Examinar é eu ter uma consciência, tá? Do que Jesus fez por mim. Porque
A ceia não é anunciar a morte do Senhor? E tudo que quando eu como, o pão é o corpo de Cristo. O vinho é o sangue de Jesus, a nova aliança que ele fez no seu sangue, ok? Para favor de nós. Muito bem. Então o que eu examino? Eu examino o que Jesus realizou na cruz por mim, ok? Então, quando eu olho para o corpo sendo entregue na cruz e o sangue derramado, o que foi isso? Jesus, estou resumindo, tá? Isso é evangelho. Jesus morreu no meu lugar. Aquela cruz era minha, era para eu e você estar lá. Mas Jesus tomou sobre si os meus pecados, as minhas maldições, toda a minha condenação, e ele levou na cruz e ele morreu no meu lugar. Então ele pagou o preço por mim. Ok? A morte dele é a minha morte. Então quando ele fez isso, ele está cumprindo a justiça de Deus, porque o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Então, como Deus não quer que a gente seja condenado, então o Filho vem, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, pagar o preço de todos os nossos pecados, e agora, uma vez que ele fez isso sem pecado, então, o que acontece? Eu, quando creio nisso, eu morro junto com ele. E aí tem um detalhe. Quando eu creio nisso, Deus manda um outro símbolo para eu realizar. Sabe o que é uma outra simbologia? Que é o batismo. O que é o batismo nas águas? É eu me unir com ele na sua morte. Aonde está escrito isso? Está escrito em Romanos capítulo 6. O próprio apóstolo Paulo explica o que é o batismo. Romanos 6 ele fala, fomos batizados na sua morte. Então, queridos, o que é examinar? É examinar o que Jesus fez por mim, ele morreu por mim e eu creio. Então eu sou ministrado, o evangelho é ministrado na minha vida, eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que merecia morrer, eu reconheço que merecia ser condenado, mas Jesus me amou tanto, Deus me amou tanto, o Espírito Santo me ama tanto, que Jesus morreu na cruz por mim para que eu não seja condenado, e agora eu anuncio essa morte através de mim. Como? Primeiro, eu creio. Examine assim mesmo. Você crê em Jesus? Você crê que Ele é o autor e consumador da fé? E você crê que você é um pecador? E você crê que aquela morte de Cristo é a sua morte? Então, quando você crê em Jesus e você o aceita como seu Senhor e Salvador, é o primeiro item de você fazer um exame da sua vida. Segundo, quando você crê, a Bíblia fala que o batismo ele caminha junto com a fé. Quando você crê, você tem que ser batizado. Então, a Bíblia diz lá em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Porque o que é crer? É crer que eu sou um pecador e Jesus meu Salvador. Ponto. E batismo é eu me unir com ele na sua morte. Ele morreu, eu morro junto com ele. E o batismo nas águas, quando a gente é imergido nas águas, quando a gente é batizado, ali é uma figura, mas é um testemunho diante do mundo espiritual e diante das pessoas que estão ao meu redor, que eu estou morrendo para o mundo e agora vivendo para Deus. Ou seja, enquanto eu vivo aqui neste mundo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Deus. As minhas vontades agora é sempre para Deus e nunca para mim mesmo. Então eu também tenho que não só crer, mas eu tenho que ser batizado na sua morte. Para então, veja bem, criei, fui batizado, agora diz, conforme diz Mateus capítulo 28, né, indo por todo mundo pregar o evangelho, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que eu já mencionei. Aí ele diz assim, ensinando tudo que eu vos tenho ordenado. Então a pessoa creu, ela foi batizada e agora ela tem consciência de que os pecados que ela cometeu, ou está cometendo, ou vai cometer, o sangue de Jesus perdoa esse pecado. Agora entenda, a partir do momento que eu confesso. Então, e somente quem consegue examinar-se a si mesmo dentro desse item, que é a verdade. Eu estou comendo pão, não é da igreja, é de Jesus, por isso que eu enfatizei. Eu estou tomando o vinho, mas é o sangue de Jesus, não é da igreja. Então eu examino a minha situação diante do corpo do Senhor Jesus. Ou seja, o que Ele fez e como eu estou. Então, somente quem tem condições de se examinar. Eu vou colocar 3 classes aqui, que eu tenho certeza que você vai estar em alguma delas. Primeiro, o ímpio e o incrédulo. Tem um monte de gente nessa classe. Segunda classe, a pessoa crê em Jesus, mas não foi batizado. Ok? Terceira classe, a pessoa crê em Jesus e foi batizado nas águas. Ok? Eu pergunto, nessas 3 classes, todos estão incluídos, né? Quem é ateu, quem é ímpio, quem é incrédulo, quem blasfema, quem não está nem com Jesus, está aqui, ó.
Ok? Quem crê e não foi batizado, está aqui, ó. E tem aqueles que creram e foram batizados, está aqui. Acabou. Todos nós, no mundo inteiro, qualquer pessoa está dentro dessas três classes. Ok, quem dessas três classes tem condições de se examinar? Você acha que um ímpio, meu querido, um incrédulo, tem condições de examinar tudo isso que eu te falei? Ele nem crê em Jesus, ele vive na prostituição, ele está lá com outras mulheres, ele está lá bebendo, ele está na vida dele lá, ou se ele também não tiver assim, ele não crê em Jesus. Aí você vai permitir, você vai deixar que ele participe da ceia só porque Deus o ama? É isso? É lógico que Deus o ama, mas você não vai orientar para ele estar tocando em algo que é santo, uma pessoa totalmente inadequada? Então, se você quer participar da ceia, por que você não crê em Jesus? Por que você não é batizado? Entende? É sério o negócio. Então você tem uma vida promíscua, uma vida em pecado, e uma vida que nem acredita, ele é apenas um simpatizante, né, de Jesus. E ele vai lá e come o pão e toma o vinho. E ele está anunciando a morte do Senhor. Ele está no mundo, na prostituição. Ele está lá com mulheres. Ele está lá em pecado. Ou se não estiver dentro da situação, ele nem está nem aí com Jesus. E ele anuncia a morte do Senhor. Essa pessoa anuncia? É a segunda classe, que é os que creem e foram batizados. Meu querido, você crê em Jesus e não foi batizado ainda por quê? Por que você não foi batizado? Talvez você não foi bem orientado, ou talvez a sua igreja demora muito para batizar. Talvez você esteja dizendo isso, que só batiza uma vez ou duas vezes por ano. Então, pastores, líderes, por favor, olhem para a Bíblia. O batismo acompanha instantaneamente a fé. A Bíblia diz que quem crer e for batizado. Se você olhar na Bíblia, todos que criam eram batizados de imediato. Eu sempre digo que é mais fácil levar uma pessoa a acreditar em Jesus do que batizar ele. Então, por favor, líderes, batize quem quer. E se você já foi orientado sobre o batismo e você não quer, então eu digo, como que você quer participar da ceia? Anunciar a morte do Senhor, se você nem morreu com ele ainda pelo batismo? Vocês estão de brincadeira. É brincadeira um negócio desse. Então, quem é o único que pode examinar? Aquele que crê e foi batizado. Então, ele está ali, diante do Senhor, ele fala assim, olha, antes de tomar a ceia, examine a si mesmo. Então ele é na hora. Ele vai ver, puxa vida, eu entendo, Senhor, o que o Senhor fez por mim. Eu reconheço que sou um pecador. E se hoje, porque Senhor, eu creio, eu entreguei minha vida a Ti, eu resolvi andar contigo, fui batizado, dei testemunho diante dos homens, diante do mundo espiritual, e agora, Senhor, eu tenho a questão do dia também. Não é? Estou indo diante de um Deus, querido, que é santo. Tem o dia de hoje. Se hoje eu pequei, eu me examino, falo, Senhor, me perdoa. E eu tomo posse, né, dessa realidade na minha vida. E agora, lógico, eu examinei a mim mesmo. Aí ele falou, assim como do pão. Então, uma vez que eu pedi perdão, clamei o sangue de Jesus, pronto, agora coma do pão. Agora, essa pessoa está adequada. Por quê? Porque ela se examinou ali, já é batizada e anda com o Senhor Jesus. Então, ela anuncia a morte do Senhor. E aí é maravilhoso. Aí é glória para o Senhor Jesus. Entende? E esse examinar não tem nenhuma glória para mim. Porque o meu examinar é sempre eu mostrar quem eu sou e quem Deus é. Não tem nenhuma glória para mim. Tudo é glória para o Senhor Jesus. E é mandamento do Senhor que eu e você faça esse autoexame. Agora, se você não tem condição de examinar, por que você come e bebe? Eu acredito que é culpa da liderança que permite. Agora, trazendo a palavra aqui para a liderança. Não tem como você examinar o povo de Deus. Mas tem como você avisar. Como eu estou fazendo aqui. Como Paulo fez aqui na Bíblia. E foi mandamento de Deus. Se não houvesse essa advertência, Paulo não precisaria escrever 3, 4 versículos aqui falando, olha, cuidado, quem come e bebe, é isso. E é por isso que gente fica fraca, doentes e vão morrer. Vocês vão ser réu, vocês vão ser condenados. Ele está falando aqui 3, 4 versículos. Então, por favor, pastores, alertem a igreja. Alertem. Você alertou, pronto, aí você está limpo do sangue deles. Agora, você avisou, como eu estou avisando. Aí você vai lá, distribui o pão, distribui o vinho. E a pessoa ainda assim quer comer indignamente, aí é problema dele. Aí é problema dele. Você entendeu? Agora, se você não avisa, você também vai ser cobrado. Porque Paulo avisou
E aqueles que são anjos da igreja, que são pastores, têm por obrigação e por amor, isso é amor. Porque as pessoas pensam que amor é só tapinha nas costas. Não, não. Amor é corrigir, amor é avisar, amor é por restrição. Certa vez eu disse para alguém o seguinte, quando Deus fez Adão, ele, do pó da terra, não tinha pecado, não tinha religião, não tinha placa de igreja, não tinha nada. Ok? O diabo ainda não tinha nem conseguido entrar em Adão, através do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que eu estou dizendo isso? Deus ama tanto Adão, colocou todas as árvores lá no jardim do Éden para ele comer, e deu um aviso para ele, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Você entendeu? Então o que é amor? Amor é avisar também o que pode e o que não pode comer. E Adão, e porque Deus avisou isso, ele não está amando? Lógico que ele está amando. Aí Adão foi lá, instruído pela Eva, foi dar ouvido a Eva foi enganada pela serpente, e eles comeram, desobedeceram a Deus e pecaram. E olha aí como nós estamos. E a morte entrou neles e passou a todos os seres humanos. Então, queridos, amor, sabe? Amor tem dois lados aí, Tem o lado de se cumprir, uma vez que obedeça a palavra, a bênção, e Deus fala, toma posse daquilo que eu fiz por você, mas o amor também corrige dizendo assim, não desse jeito, não dessa forma. Então, o amor avisa, entende, querido? E está escrito, se comer indignamente, vai ficar fraco, vai ficar doente e vai morrer. E vai morrer. Você compreende, querido? Eu peço que o Espírito Santo possa mostrar isso para você. Por favor, entenda. Deus quer que você participe da ceia. Deus quer que você participe da ceia. Mas participe da forma correta. Você não está honrando o Senhor. Tem uma versão aqui, eu vou ler para vocês. Olha o que diz essa versão aqui, que está aqui até nesse livro aqui do grego, E tem uma versão, ele fala assim, pois, o versículo 29, No 28. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice, depois que ele se examinou, dentro da condição que é o terceiro grupo, que eu já comentei. Versículo 29. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor Jesus, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo, meu querido, junto com o mundo. Você entendeu? Por favor, eu peço para que você reveja a sua condição, se você quer participar da ceia. É da vontade de Deus, é da minha vontade, é da vontade da igreja, que essa cerimônia é o mandamento do Senhor, que você participe dessa cerimônia, que você participe do pão e do vinho, mas lembre-se, o objetivo é anunciar a morte do Senhor. Como que você anuncia a morte do Senhor se você não morreu com Ele? Como que você anuncia a morte do Senhor se você está em pecado? Como que você anuncia a morte do Senhor se você vive uma vida promíscua? Como que você anuncia? Sabe o que acontece, querido? Me permita dizer, sabe o que acontece? Satanás está vendo tudo isso. E Deus também está vendo. Satanás está vendo tudo isso daí, e ele chega diante de Deus, quando ele nos acusa, ele acusa com a verdade. Entendeu? Quando é para acusar, ele fala a verdade. Quando é para ensinar, ele é mentiroso, porque ele é o pai da mentira. Mas quando é para acusar um de nós, ele aponta o que está vendo e é verdade. Ele chega lá para Deus na hora da ceia, ele fala, Deus, olha lá, fulano e fulana. Olha lá, eles estão comendo e bebendo de algo que é santo. Eles estão anunciando a tua morte desse jeito? O camarada está junto com a mulher, não é casado. O camarada não se arrependeu. O fulano e a cicrano tá lá, daqui a pouco vai sair para balada, vai encher a cara. Daqui a pouco vai até para um motel. Vive na vida errada. Agora ele está querendo anunciar a tua morte? Anunciar aquilo que o Senhor fez por eles? Senhor, eu vou... agora é comigo esse negócio. Querido, eu vou dizer uma coisa para você.
Deus só não permite que a gente seja, sabe, na hora assim, ó, passado uma guilhotina na nossa cabeça, dessas pessoas que participam indignamente, porque Deus é amor, Deus ama, Deus é Pai, tá? Deus é Pai, porque senão, olha, muita coisa já teria acontecido. Eu já fui em igrejas que a pessoa começa a dar ceia entre o pão e o vinho, eles param para pedir oferta, para fazer 3 pedidos, porque ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus morreu e tal, Deus deu o seu Filho por amor a nós, então dê agora a sua melhor oferta, uma oferta especial. Meu querido, aquele dia eu levantei, mandei chamar pastor, mandei chamar diácono, falei assim, o que vocês estão fazendo? O que estão fazendo com aquilo que é santo, com aquilo que Deus mandou fazer em memória dele e não em nossa memória? Meu querido, olha, eu fico muito entristecido com tudo isso, porque as pessoas estão brincando com Deus, pedindo oferta. Eu não sou contra a oferta e dízimo, não, pede antes, e já tinham pedido antes, aí quando chegou na ceia, foram pedir oferta especial. É brincadeira, o homem, nós somos, sabe, olha, não quero nem dizer as palavras aqui, mas como que a gente não presta? A carne é uma desgraça, na hora da ceia vai pedir oferta especial. Por favor, querido, não façam isso. E outra, pastores, avisem a igreja, anunciem essa advertência. E não, sabe, por exemplo, não tem como você impedir, ok? Não tem como você impedir as pessoas de tomarem a ceia, não tem como. Você não sabe quem é ímpio, você não sabe quem está em pecado, você não sabe se a pessoa lá foi batizada ou não, você não sabe, não é? Então não tem como você impedir, mas você tem como avisar. E você tem como avisar. Faça que nem Deus, né? Avise Adão para não comer. Se comer, morre. Aí é problema de Adão.